E aí, estamos aqui com esse meliante aí. Fala teu nome aí, o que é que tu jogou? Meu nome é Matheus, eu joguei no último Locals de Cosmo, fiquei em segundo lugar, foram 8 partidas seguidas. Não vou enrolar muito não, vamos pra Fire? Tá. Essa build aqui de Cosmo está mais voltada para um controle, para você ter tanta opção de OTK, caso você vá em segundo, mas também tem uma opção de Going First. E aí a parte principal do deck são os Tinkan. Você sempre vai querer forçar pelo menos 2 Tinkan. Nem que seja um Tinkan para você tentar sempre manter as naves na mão ou a Cosmo, a Dark Lady para ter negate. Então 3 Tinkan, 2 Farm Girl, para quando você vai One Second, você pode dar OTK de forma mais fácil. Ela é muito boa, porque ela é a maior Searcher do deck depois do Tinkan. Então você bate, dá dano, e sempre vai ter mais. Então quando você não consegue dar OTK, você consegue buscar outras cartas, como a Cosmojo, para manter um controle maior de campo. Tu lembra quais foram as tuas matchups? Contra Dinossauro, que foi contra o que o deck mais sofreu. Eu fui 2 partidas contra Dinossauro, no Suíço e na final. Tu tomou o Simorg Link, não foi? Foi. Com a barreira do vento, eu lembro disso. Foi, mas a parte que mais prejudicou contra o Dinossauro foi a hand trap do Dino, o Missionossauro, porque deixa tudo inafetado e aí perde toda a interação que o Cosmo tem no deck, que é, por exemplo, o Dark Destroyer, a Dark Lady, as traps que eu vou mostrar a seguir. E também porque o Tirano ele seta tudo, ele bate tudo, envia. As outras rodadas foram contra Trap Tricks, contra Dino, Orcust Shadow, Dragon Link, Noble Knight e as outras eu não lembro não. Beleza. Salamangreat também. As partidas em si não foram tão sofridas. A mais sofrida mesmo foi contra Dino por causa da proteção dele e por causa do Tirano tirar as cartas sem destruir. Isso prejudicou muito. Aqui na deck build ainda a gente tem 2 Scarecrow, porque ele te mantém no late game, ele revive os cosmos mais fortes que podem estar banidos e você consegue bater, e aí na end eles são destruídos, para você continuar sempre reciclando o Tinkan, ou então você sempre força o TK, ou vai tentar forçar a navezinha nível 5 para fazer o Infinity, ou alguns outros standards maiores. Tem um Trooper e uma Dark Lady. Esse Trooper aqui é só para ter mais monstros psíquicos de nível maior, para ter umas situações a mais que você possa tentar fazer standards, por exemplo, com o Leviai aqui, do Extra Deck, que ajudou bastante em uma das partidas. E a Dark Lady, ela é um pouco inusitada para se usar hoje em dia. Porque quando eu joguei contra tu, eu realmente não esperava levar uma bicha dessa. Mas ela ajuda primeiro porque ela é inesperada, então muitas vezes ela te salva. E também porque eu estou rodando de main as Torrential Tribute. Então você consegue manter um psíquico no campo para disparar no momento certo. E ainda manter um monstro no campo. E dos psíquicos, 2 Dark Lady, porque ela é a negate de monstros. Isso é muito, muito forte e ela ainda consegue manter o controle legal com as naves maiores. Qual foi a matchup mais fácil pra tu? Matchup mais fácil? Eu acho que foi... As mais fáceis, né, no caso? Noble Knight, que foi só dar o Torrent ou usar os efeitos de interação no turno dele. E contra o Dino Orcust, que eu só precisei parar as interações. Basicamente as partidas mais fáceis foram as que eu conseguia rodar, ganhar no dado e fazer interação no turno do oponente. Das partes das naves a gente tem 3 Destroyer, porque ele é insano, ele é a melhor nave que você pode ter no deck, ele vai te manter o controle muitas vezes. Ou então quando você precisar forçar mais o Tinkan, ele também ajuda, ou forçar a Dark Lady caso você precise ter negating. Então ele te ajuda tanto na ofensiva quanto na defensiva. A gente tem 3 splitters para tirar outs, para tirar as backroll do oponente. É bom. Esse menino aqui também ele é um pouco inusitado, mas ele é para fazer a proteção da... Tem esse aqui que é um pouco inusitado também, mas ele é para proteção por causa dos Torrential Tribute e para proteger principalmente a Dark Lady, para você sempre manter uns negates.
E finalmente a gente tem o Eclipse e o Forerunner. Eles são naves grandes que não podem ser alvos. E ele mantém um controle muito bom contra decks mais de controle, que eu não enfrentei muito, mas ele foi essencial para vencer o Traptrix. E por fim a gente tem 2 Ash. Eu queria colocar 3, mas eu acho que não ia ficar um espaço muito legal. E aí eu coloquei 2 para ter alguma interação no turno do oponente. Ajudou. Uma das fraquezas desse deck é que, como ele tem muitos monstros, às vezes ele acaba tendo muitos monstros na mão e nenhuma trap. Então muitas vezes eu me peguei na situação de dar normal e passar com só um monstro. E aí às vezes dependia da mão do oponente e dos recursos que eu tinha na mão também para tentar defender na volta. 3 Cosmotaurus. Esse campo daqui é bom. Geralmente nas builds a gente vê usando Terraform, mas eu não senti falta de Terraform. Nesse caso aqui, eu acho que só 3 campos foram suficientes. 3 Alures, que mesmo não sendo uma extravagância, ajuda muito, principalmente com a interação da Cosmotal e com a interação do Scarecrow. É um dos motivos que eu estou usando dois Scarecrow. Porque às vezes eu banio as naves grandes e também um dos motivos que eu usava ele, bania ele também e retornava com o Scarecrow. Então os Scarecrow foram bem úteis. E aqui uma teleporte para passar o Tincão, a Farm e para dar o TK. Resoning sem comentários para esse deck. Isso aqui para forçar o Tincão também. Faz falta Reasoning a 3. Pois é. E uma Monster Reborn para caso você vá second e descarte algo que você não queria com Alpha One ou com Resoning. O que acontece muito, você no late game tem muitos alvos no graveyard com um Tincão, já que você sempre tenta forçar o Tincão. E tu sentiu alguma debilidade no deck? Ele brincou muito ou não? Não, foi só o que eu falei, assim, às vezes vem muito monstro e ele depende muito da interação do turno do oponente. E uma coisa muito importante é que geralmente se você parar normal do deck, ele perde muito, ele praticamente perde turno. Então muitas vezes você depende de normal. Aqui, estou usando 2 Cosmojo. Eu senti falta de mais uma Cosmojo, poderia ter sido muito importante nos outros games. Mas 2 Cosmojos também foram muito boas. É melhor 2 do que nenhuma, né? Temos que pensar positivo. 3 Torrential Tribute. Isso aqui é ótimo para parar o combo do oponente, destruir as suas próprias naves, estragar efeito. E você geralmente tem proteção maior e força os psíquicos menores e a própria Dark Lady para fazer negate. E 3 Call of the Hunted. Já que você sempre vai forçar o Tincão, você sempre vai ter alvo no cemitério. Ou até às vezes quando você precisa fazer Link ou algum XYZ. E você pode trocar elas por Back to the Front por causa da... Quando eu chegar no site eu vou explicar um pouquinho melhor. Alguma coisa no main tu trocaria, além das Back to the Front? Talvez tirar uma Torrential para colocar mais um Cosmojo. Mas eu acho que além disso não mudaria muito a estrutura dele não. Beleza. Pode ser interessante colocar também Infinite Permanência, mas aí mudaria um pouquinho da própria estrutura dele. Aqui no extra a gente tem um Incaribo, só para situações mais específicas, uma Casca Magician. Ela é boa porque ela consegue retornar sem fazer alvo, mas eu não cheguei a usar ela. Aqui Fênix e Unicórnio de Praxi. Borrel Sword para a gente tirar monstros maiores. E esse menino aqui, o Topologic, porque tira monstros grandes também, você consegue manter um pouco de controle com a especial sumo. E também porque ele pede só 2 ou mais materiais. Então, como esse deck aqui é mais difícil de fazer escala, você pode reviver, por exemplo, um unicórnio, pegar 2 monstros e colocar ele. E geralmente, como tu tá banindo muito por causa das naves grandes, ele tá até alimentando o próprio Zero Bullet. Aqui no XYZ a gente tem o Leviathan, que ajudou bastante. Break Sword, que ajuda para destruição, ajuda na própria destruição e para tragar os efeitos. Pleiades, que você faz com os 2 nível 5. O combozinho Infinity, que também ajudou muito, foi essencial. Esses 2 aqui foram as 2 cartas de extra mais essenciais durante as partidas. E aqui tem os alvos de Super Poly, que eu estou usando no side. Tem o Dragon, padrão, está vivendo, padrão também.
esse Ignister aqui é mais por causa da cauda local daqui, que tem muitos salamangretos, então eu achei interessante colocar mais um Ignister aí, e ajudou bastante. E aqui um Mekaba para o caso de enfrentar algum Dragma, ou algum deck que tentasse tirar o novo, eu já colocava o Dragma aqui, mas acabou não, já colocava o Mekaba, mas acabou não sendo essencial. E por fim o Side, 3 Caju, para Second, tirar dragões, ou algum outro boss grande que você tenha dificuldade, e também ele leva a Lure of Darkness. Então, ele não é um Caju que realmente te trava tanto. 3 Super Poly, também para tirar boss monster, caso você seja second. Essa carta foi provavelmente a que mais me ajudou durante o torneio. 2 Cosmic Cyclone para Eldritch, ou alguns decks mais, que depende mais de Spell Trap, como Draco, ou Altergeist, ou Salamangreat. E aqui 2 Ground, também ajudaram. Como você sempre está banindo, geralmente você não vai precisar tanto do cemitério, ou então o que você vai precisar do cemitério, você pode só simplesmente reviver com a Call of the Hunted, e não tem tanta penalidade com ela, caso seus bichos sejam destruídos. No late game você consegue recuperar elas. 2 vírus, para caso você tenha um Destroy em campo, você pode se livrar muito de Spell Trap, isso te ajuda muito. E ajuda mais a manter o controle, né? Também. E aqui, por que eu estou usando só 2 de cada? Porque a gente tem 3 Trap Tricks. Para acelerar. Que aí a gente consegue forçar as vírus, consegue forçar a própria Dead Ground, ou então forçar até as Torrent Attribute. Ou a própria Cosmos. Para forçar a Cosmos, e também a Back to the Front que eu havia falado antes, caso um review no cemitério. Também é mais um motivo para rodar umas 3 Cosmos ou em permanência, se você quiser. Mas é isso aí. E tu trocaria algo do extra ou do side? O side eu acho que eu mudaria provavelmente os vírus, que não foram tão essenciais quanto eu achava. Também depende do Metacal, mas eu acho que o resto eu manteria. E não faria muitas mudanças não. Bom, é isso. Mesmo com Cosmo, depois desse tempo todo aí, um Destroyer 1 voltou e agora tá representando. Valeu.